Nós vamos fazer a leitura bíblica essa noite no texto de Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 7. Jeremias 29, versículo de número 7. Apenas um versículo para a nossa meditação dessa noite. Mesmo sentados, mas com toda a reverência, a palavra de Deus, assim o texto bíblico nos fala: procurem a paz. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque a sua paz vocês terão paz. Amém? Esse texto, meus irmãos, está escrito num momento onde o povo de Deus estava no exílio. E esse exílio era estar longe da sua cidade, era estar longe da sua terra. E me permitam fazer um breve dedo de história da igreja, ou então do povo de Deus, história de Israel, em relação o entendimento do que talvez esse texto pode representar. Nós aqui temos claramente a imagem, se eu começar a falar, do povo que estava no Egito, e aí eles vão e são libertos por Moisés, e chega aquele dado momento onde o mar se abre. Quem lembra agora? Então, o mar se abriu, o povo saiu em liberdade, em terra seca. E este povo tinha para eles uma promessa de uma terra. Vocês vão para uma terra prometida, da parte de Deus. E essa terra, então, o povo começa a caminhar no deserto em direção dessa terra prometida. E eu imagino, irmãos, que a igreja ali que estava caminhando no deserto, aquele povo que estava caminhando no deserto, deveria ter sonhos. Deveriam ter, assim, imaginação de como será essa terra prometida. Como será esse lugar onde nós vamos ter como nosso. E este povo tinha a presença de Deus em todo momento da sua caminhada. E a palavra era que vocês vão ter uma terra. Quando chegam naquela terra que é a terra prometida, ainda não tinha um templo. A presença de Deus se fazia então aonde? Na Arca da Aliança. E todas as vezes que aquele povo ia em combate, levavam a Arca da Aliança, e ali era o sinal da presença de Deus, e aquele povo foi crescendo, foi conquistando. Depois constrói então um templo, e a presença de Deus então começa a se fazer presente no templo. Olha que maravilhoso, o povo que antes estava escravo no Egito, agora tem um local, tem a sua identidade, tem a sua pátria. E ali, agora também um local de culto. Temos um templo. A história seria uma história com um final feliz, se eu parasse por aqui. Mas infelizmente, o povo de Deus começa a se afastar da vontade de Deus. O povo de Deus começa a não querer ouvir a voz de Deus e começa a ouvir os seus próprios interesses. E este povo que começa a se afastar da presença de Deus, este povo é então invadido, é enfraquecido. E tiram-se desse povo, aquilo que eles tinham então de maior amor. A pátria, o templo, que era o entendimento onde a presença de Deus se dava naquele lugar, naquele território. A presença de Deus se dava no templo.
A melhor ilustração dessa história toda que eu estou falando, você consegue observar claramente o texto de Daniel. Daniel está ali, exilado. Mas ele orava 3 vezes ao dia, em direção a Jerusalém. Ali é o exílio. Penso eu, quão duras talvez foram as palavras do Senhor, agora fazendo entendimento do que eu acabei de falar, nesse versículo. Procurem a paz na cidade, para onde eu os deportei. Ou seja, o povo que está exilado, está indo para um local que é também providência de Deus. Ainda que o entendimento fosse que Deus estava no templo, estava em Jerusalém, na Terra Santa, a palavra de Jeremias é uma palavra profética em dizer assim: procurem agora a paz nesta cidade. Orem por ela ao Senhor. Porque na sua paz vocês terão paz. Porque na paz dessa cidade vocês também terão paz. O profeta Jeremias está falando para o seu povo que está então exilado, está longe da sua terra. Tem uma tarefa difícil de trazer uma palavra da parte de Deus. O povo está longe da sua pátria, vivendo numa terra estrangeira, mas Deus então dá uma ordem: amar, servir e orar por essa cidade. Amar, servir e orar por essa cidade. Essa cidade, então, onde eles estavam, isso mostra que a fé não está desligada, desconectada da cidadania, e que ser povo de Deus deve ter o nosso entendimento que nós devemos buscar o bem da nação aonde nós estamos. Devemos buscar o bem aonde estamos inseridos na sociedade que estamos. Hoje é dia 7 de setembro. Muitas manifestações se deram no dia de hoje, mas eu gostaria de lembrar que a independência do Brasil, como cristãos, nós somos chamados a exercer a nossa cidadania. E nós somos chamados a viver essa cidadania com fé, com esperança, e vivendo o lema deste ano, que é conversão, que é renovação e a graça. E eu vou tratar alguns pontos para a nossa meditação, para a nossa reflexão, que vão conversar então sobre este lema. Em primeiro lugar, eu queria dizer para você, meu irmão, amar a pátria. Amém? Ame a pátria. Amar a pátria é um ato de fé. Israel no exílio foi lembrado de que Deus continua no controle de todas as coisas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo no exílio, mesmo longe do que era o entendimento da época então da presença de Deus. Deus está com vocês agora no exílio. E a fé nos faz ver além das coisas ruins deste mundo. A fé nos faz ver além da corrupção. A fé nos faz ver além das crises. A fé nos faz ver além das injustiças. E nos leva a acreditar que Deus pode sim transformar essa nação. Os heróis da fé aguardavam uma pátria melhor, mas ainda assim serviam na terra que eles estavam vivendo. Amar o nosso país
nos nossos dias, é crer que Deus, Ele pode restaurar, Deus pode renovar e Deus pode agir nos nossos dias. Quem crê nisso? Que Deus pode agir nos nossos dias. Deus pode agir em todos os momentos das nossas vidas, em qualquer que seja a circunstância. Deus se faz presente e Ele observa todas as coisas das nossas vidas. Nós precisamos crer. E em segundo lugar, eu queria destacar que nós precisamos exercitar a cidadania. Mas nós devemos exercitar uma cidadania responsável. Uma cidadania responsável, ela é obediente a Deus. Palavra obediência. Que talvez, eu acredito que está caindo no desuso. Porque as pessoas não querem muito dar conta de obedecer. Ouvir autoridades. Se não for do jeito que eu quero, uma coisa não acontece. Né? Mas nós devemos, como povo de Deus, exercitar a nossa cidadania, uma cidadania responsável, uma cidadania obediente a Deus. E nós, enquanto somos cristãos, nós não devemos nos omitir no nosso tempo. Nós devemos orar. Nós devemos orar em direção a nossa pátria, nós devemos orar em direção ao sistema, nós devemos orar em direção das autoridades. Seja o político que for, nós devemos orar por aqueles e aquelas que são responsáveis pela administração do nosso país onde estamos inseridos. O cristão deve orar. Deve ter consciência onde estamos inseridos. Deve respeitar as autoridades e buscar o bem comum. É possível, Pedro, a gente passar mais um texto? Romanos, capítulo de número 13. Eu vou pedir para o Pedro passar um trecho. Romanos 13, 1. Talvez mais do que um, mas aí eu falo para parar, tudo bem? Todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não procede de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Ou seja, não há nenhuma autoridade que não esteja exercendo as suas atividades que não são instituídas pelo nosso Deus. E nós devemos nos sujeitar a todas as autoridades superiores. Amém? Versículo 2, pode passar. Vamos ver o que diz o versículo 2. Olha só, assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Olha só, vou repetir, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si condenação. Forte, né? Pesado o texto. Paulo ali acho que apertou um pouco a pena na hora de escrever. Mas é verdade. Não devemos nos opor às autoridades, porque essas que estão constituídas são pela permissão de Deus. Pode o versículo 3, aí eu acho que eu vou parar aí.
porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo de autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela. Ou seja, o ato primeiro de bondade, o ato primeiro de amor, o ato primeiro de justiça deve começar em nós, que somos cristãos. Nós sim devemos ser o espelho para a sociedade. Em nós, em nossas ações, sim, não deve ter a falta de amor, a falta de compaixão, a falta de perdão. Em nossos gestos não podemos ser corruptíveis. Em nossa fala, a nossa fala deve ser uma fala de amor, de busca pela paz. Eu acho o momento da saudação da paz que nós temos no culto um dos momentos mais especiais que nós temos. Acho que todo culto é bonito, mas o momento da saudação da paz é o momento onde nós cantamos Shalom Adonai, a paz que excede todo o entendimento. Shalom. Shalom não é apenas ausência de guerra, mas é também ausência de guerra. Mas é a paz por completo. Não é uma paz que falta alguma coisa, mas é uma paz que nos preenche e que nos envolve da presença desse Deus. E nós devemos ser, assim também, pessoas que anunciam esta paz. Viver em busca desta paz. Jesus nos chama para sermos o que? O sal da terra e a luz do mundo. Isso quer dizer que nós devemos influenciar a nossa sociedade. Agora, cidadania não é apenas dos direitos, porque hoje se limita a cidadania por ter direito, direito de uma coisa, direito por outra coisa, todo mundo quer reivindicar por algo, mas é também observarmos os nossos deveres, o que devemos fazer, como temos que agir, como temos que nos comportar. Aliás, olhando para dentro de nós, da nossa casa, um dos deveres do cristão, do membro, é participar assiduamente do culto. E pecamos quando não fazemos isso. Gostamos de falar de deveres, de direitos, mas não gostamos de falar de deveres. Frequentar o culto é um dever. Outro dever é colaborar com a casa de Deus. Mas hoje o povo gosta apenas de saber dos direitos. Ou trocam a palavra direito por privilégio. Mas nós devemos olhar o cuidado. O cristão é o mordomo, é aquele que serve, é aquele que cuida, na sua totalidade. Nós precisamos ser agentes de justiça, agentes de solidariedade e serviço, demonstrando a graça de Deus em nossas ações, demonstrando a graça de Deus nas nossas convicções, demonstrando a graça de Deus na nossa totalidade do nosso ser. Em terceiro lugar, nós precisamos sim orar pela pátria, porque orar pela pátria gera a esperança em nós. Paulo, ele orienta a orar pelos reis, governantes, para que haja paz, para que possamos ter a paz, nós precisamos orar e interceder por esse povo. Talvez o presidente que é presidente hoje, você não votou nele,
mas você tem que orar por ele. Talvez o governador, que é o governador hoje, você não votou nele, mas você tem que orar por ele. O nosso papel é a oração. Lembro quando eu era criança, eu gostava de ver a escalação da seleção brasileira de futebol. Gostava muito daquilo. Hoje a seleção é convocada, ninguém nem sabe quem foi convocado, quem está lá. E na época a gente ficava vibrando quando aqueles que nós queríamos que fossem convocados eram, e tinha aquele burburinho daqueles que não tinham sido convocados e nós queríamos também. Mas quando passava aquilo, começava a Copa do Mundo, nós torcíamos para o Brasil, independente de ser o jogador que eu tinha minha preferência ou não, é o Brasil que nós torcemos. E por que eu estou falando isso? Porque nós deveríamos ter o mesmo entendimento com a política do nosso tempo. Você, como cidadão, você pode fazer campanha, você pode ter um político de sua preferência, mas quando tudo passa, o resultado final chega, o nosso papel como cristão é a oração. O nosso papel é orar. E falta isso nos nossos dias. Isso é exercer a cidadania. Nós devemos sim ser cidadãos no nosso tempo. E como cristãos orando no nosso tempo. Orando pelo nosso povo. A oração é um sinal de confiança em Deus. Nós confiamos em Deus e por isso nós oramos. Nós confiamos no Senhor. Nós não confiamos nos homens. Nós não confiamos no sistema. Mas nós confiamos em Deus. Quando nós buscamos o Senhor, Ele renova a nossa esperança. Quando nós buscamos em Deus, temos a nossa esperança renovada, ficamos fortalecidos em nossos corações e também com a convicção e da nossa missão aqui na igreja. Um coração convertido, já que o lema é conversão, é um coração daquele que ora. A oração é um gesto de uma pessoa convertida, que intercede uns pelos outros, que intercede pela liderança da igreja, a liderança civil, um gesto convertido ao Senhor. Espera em Deus, porque confia em Deus. É ter a paz, que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo que os tempos possam ser difíceis. Eu vou ainda falar mais um ponto em relação à conversão, à renovação e à graça para o nosso tempo. O futuro da nossa pátria, o futuro do nosso Brasil, não depende apenas de políticos, mas do coração e também da oração de todo o povo de Deus. Amém? Eu vou repetir: o futuro da nossa pátria, o futuro do nosso país, não depende dos políticos, mas depende do coração e da oração do povo de Deus. Porque a verdadeira renovação começa dentro da igreja. A verdadeira renovação, ela começa no meio do seu povo, do povo de Deus, que é chamado para viver de uma forma diferente deste mundo.
A graça de Deus nos alcança, nos ensina a vivermos de modo justo, piedosos. Isso reflete na sociedade. Então, pelo fato de nós sermos pessoas justas, solidárias, isso automaticamente reflete na sociedade. Essa marca da graça de Deus é o Espírito Santo agindo no meio do povo de Deus. E nós, como povo de Deus, obedientes ao chamado de Deus, que nos chama, que fala dentro de nós, e nós obedecemos, e nós servimos. Para que possamos viver uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo, a começar em nós, a começar na Igreja Presbiteriana Independente do Sacomã. Nós precisamos ser uma igreja que se humilha ao Senhor, que se curva em oração, buscando a face de Deus, que não é soberba, que é dependente de Deus, que diz assim: olha, o que eu quero não importa, mas faça a tua vontade, Senhor. Fato é que muitas das vezes nós não falamos isso, mas nós fazemos assim: Senhor, faz aí no céu do seu jeito, e aqui faço eu do meu. Não é? A oração do Pai Nosso nos diz assim: que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. E que nós possamos viver nessa direção, buscando verdadeiramente a face de Deus, a vontade de Deus. Assim como Israel foi chamado para buscar a paz, orar pela paz na Babilônia, nós somos chamados a buscar a paz e o bem aqui no Brasil. Devemos sim, meus irmãos, amar a pátria, não uma idolatria, mas devemos amar, devemos servi-la com fé, porque a cidadania responsável é aquela que da parte de Deus que nós somos chamados, nos leva a ter esperança em um Deus que é soberano sobre nós, que é soberano sobre a nossa nação, que é um Deus que é soberano sobre todas as circunstâncias das nossas vidas. E por isso nós devemos o adorar. E devemos crer que Ele está no controle de todas as coisas. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Salmo de número 33, versículo 12. Que Deus nos abençoe. Amém.